efetivamente deve-se fazer na rua, é um bocado complexa para uma situação em que o país está a viver, está a enfrentar, está a tentar combater esta pandemia. Entretanto, os números diários tendem a aumentar, 13, 20, por aí adiante. Como é que o governo deve situar-se mediante este cenário? Antes de responder à sua questão, gostaria de completar uma parte que o engenheiro aqui levantou, que a data do massacre foi 16 de junho de 1976. Na altura, o apartheid criava uma situação em que as crianças negras tinham que estudar o africano e línguas locais. E depois, em vez das crianças começarem no Standard 1, começavam no Green 1, Green 2, depois Green... Quando chegam no terceiro ano de escolaridade, é que quando iam ao Standard 1. E no Standard 1 é onde haviam algumas noções de inglês. O que criava? Uma criança negra estava atrasada 2 anos em relação à criança branca. E uma das outras coisas que havia era o problema dos cursos. Os cursos técnicos e da economia eram reservados aos brancos. Agora, os negros, na sua maioria, só podiam fazer cursos sociais, serem advogados, serem médicos, mas nunca ser economista e nunca ser engenheiro. Era uma situação muito complicada. Indo concretamente à tua questão, eu penso que o assunto agora ultrapassa a atuação isolada do governo. Todos nós temos que nos envolver. E nós, por exemplo, como Partido Renamo, estamos no terreno. Não só estamos a discutir distribuir máscaras, como temos megafones que temos na boca, andamos em locais de maiores aglomerados, chamar a atenção às pessoas. Vale a pena todos nós fazermos isto, porque uma coisa dita várias vezes, mesmo a quem é renitente, acaba ficando alguma coisa. Porque, efetivamente, se nós pensarmos que a prevenção do coronavírus é papel do governo, vamos estar muito mal. Da mesma maneira como a lei diz que a prevenção do crime é papel de todos nós, a prevenção do coronavírus também é papel de todos nós. Agora, uma vez infectada, curar já esse papel das instituições especializadas. Da mesma maneira como depois de tentarmos prevenir o crime, se o crime acontecer, investigar o crime já é papel da polícia de investigação, que é criminal. Então, temos que puxar as duas coisas e juntá-las e assumirmos que, efetivamente, nós precisamos de fazer alguma coisa. Cada um, quando acorda, deve se preocupar em verificar o que está a acontecer com o seu vizinho, como é que o vizinho se comporta, não no sentido de chamar a polícia, mas pelo menos de aproximar ao portão, advertir, a forma como as crianças brincam. Por exemplo, quem tem um campo de futebol próximo da sua casa, dizer às crianças que agora não é tempo de jogar o futebol, porque podem se contaminar, e depois da contaminação que eles estiverem lá, vão levar a doença para os mais velhos em casa. Muito bem, mas sim, desculpe cortar. Atendendo à questão de que próxima semana o governo inevitavelmente vai ter que vir, o governo, como quem diz, o Presidente da República vai ter que vir dizer como é que iremos nos portar nos próximos tempos. Olhando para a situação que o país está a viver, o número de casos vai aumentando, o que é que acha que deve ser liberado ou relaxado? O que é que deve se manter? Atualmente a discussão tocou um bocadinho aqui a discussão da abertura de igrejas, a questão da abertura de escolas. Qual é o seu posicionamento e qual é o contributo que dá aqui no programa? O governo que deve fazer não deve relaxar nenhuma medida. Tem que continuar a manter a condição que já estamos nela. Agora, há um problema econômico e social, que as empresas, em março, pagaram as pessoas sem trabalhar, em abril, pagaram as pessoas sem trabalhar, em junho, pagaram as pessoas sem trabalhar, em julho, terão que voltar a pagar as pessoas sem trabalhar. E algumas empresas dizem que já não aguentam. O que é que fizeram? A partir de abril, começaram a pagar 75%, em junho, 50%. Se nós chegarmos a julho, vai ser 25%. Agora, as pessoas com 100% não são autossuficientes. Já imaginamos o que é que vai acontecer quando a pessoa for retirada
os seus rendimentos para lhe dar 25%. Então, este é o dilema que todos nós temos que interagir com ela. Mas também as próprias empresas têm sua razão, tendo em conta qual é o papel de uma empresa. O papel de uma empresa é comprar força de trabalho a alguém e ele transformar um determinado produto e a empresa pegar esse produto, colocar no mercado, esse produto ser comprado para trazer receita, para pagar os custos de material, energia, água, incluindo a pessoa que está a trabalhar. Não estando a elaborar as empresas agora, porque a maior parte delas, as matérias-primas não existem, também a sua capacidade de produção foi reduzida a 1/3. O que é que está a acontecer com este empresário? Há uma máxima que diz que onde comem 5 podem comer 7, mas onde comem 5 já não podem comer 10. Então o que é que vai nos acontecer? Então estamos naquele dilema que tivemos no ano da reabilitação econômica, em que se dizia que quem come um pão vai comer metade. E a gente perguntava, e quem comer metade vai comer fatia? E quem comer fatia vai comer mandioca? Depois de mandioca, houve coximilha, já não havia mandioca. Então muita gente começou a ficar inchada por causa de fome. Então estamos a correr muito para isso. Então, que ginástica o governo deve fazer aqui para efetivamente ter que salvar vidas? Então o governo entra neste dilema. É um dilema muito interessante. Interessante no sentido de que, através das nossas instituições de assistência social, eu não sei se eles têm um bom banco de dados para terem que saber efetivamente quem é que o seu vencimento foi reduzido à metade, quem foi reduzido a 25%, que são essas pessoas, para além daqueles outros mais vulneráveis que precisam de apoio. E considerando que o nosso país está cheio de oportunistas, algumas pessoas, até bem abastadas, podem ir formar a bicha para irem tirar um pouco dos que têm. Então, há esta polêmica. Agora, o presidente, o que disse que passados 15 dias, ele iria avaliar o que é que estará a acontecer. Em função do que estará a acontecer, pode considerar o relaxamento de algumas medidas. O presidente, passaram os 15 dias, está a avaliar. A China voltou a ter problemas a partir de ontem. Estados Unidos, 3 estados, têm números acima de 2.000. Nos últimos 10 dias já não chegavam a 1.000 pessoas que morriam em cada estado. Portugal tinha baixado um pouco, mas ontem voltou a 300 e tal. Coloque-se Costa no lugar do presidente. O que é que você vai de fazer? Não sou presidente. Em relação aos números, as indicações que nós temos é que as medidas devem ser mantidas. Muito bem. Engenheiro, seu ponto de vista em relação ao cenário atual que o país está a viver e no sentido de que há de haver ou não um relaxamento de algumas medidas? Olha, é assim, tendo em conta o que tem estado a acontecer nos últimos dias e com este advento do inverno que já está a fustigar a nossa região e essa tendência, portanto, crescente de número de pessoas contaminadas, eu sou de opinião de que falar em relaxar algumas medidas deve ser posto imediatamente de parte. O que tem que acontecer, na minha opinião, é que as medidas têm que ser mais rigorosas e mais vigorosas no sentido de prevenção do coronavírus. Mas também eu queria falar um pouco do lado económico, portanto, do impacto económico e social que já estamos a sentir devido ao Covid e algumas medidas que o governo, na minha opinião, deveria tomar. Portanto, eu gostaria de recomendar o seguinte. Primeiro, dizer que a base tributária já está a ficar muito comprometida. Para o próximo ano nós vamos arrancar o ano económico, próximo ano económico, devido ao Covid, vamos arrancar já muito em baixa. Né? Por quê? Porque há um número muito considerável de empresas que têm estado a fechar as portas, há hotéis que já fecharam as portas. Pois. Agora, eu acho que seria necessário que o governo, se calhar, ou instituísse ou aprovasse um orçamento retificativo, tendo em conta a conjuntura do momento, mas, por outro lado, podia-se fazer o seguinte, isto é uma opinião muito pessoal, fazer uma revisão das prioridades do orçamento aprovado para este ano. Alguns itens, se calhar, podem ficar para serem cumpridos para o próximo ano, alguns itens, e esses recursos destinados a esses itens nós direcionarmos em apoio às empresas que estão a falir. Porque eu penso que é de todo o interesse do governo que as empresas se mantenham ativas.
Por quê? Porque a base do orçamento do Estado são os impostos que nós cobramos às empresas. Então, quando as empresas fecham as portas, então imediatamente abre-se o seguinte cenário: o governo não tem onde buscar impostos. Então, sendo o governo também, ou estando o governo diretamente interessado na manutenção dessas empresas, e porque elas estão a debater com problemas económicos, eu penso que alguns recursos, mesmo via orçamento do Estado, deviam ser disponibilizados no sentido de se manter essas empresas, para que elas possam manter-se ainda ativas e pagar os salários dos trabalhadores e também evitar, se calhar, uma situação social muito mais grave em relação aos trabalhadores, né? Pessoas aumentar, portanto, o número de desempregados. Eu penso que esta ação deveria ser acionada por parte do governo. Desculpe, Sr. Engenheiro, sem querer confrontar-me com Vossa Excelência. O governo tem um dilema muito grande. A partir da altura que se reduz o salário de alguém para metade ou para 25%, a sua contribuição em posto de rendimento também baixa. Exato. Se o governo criar, ir na linha que o engenheiro está a colocar, há de dar dinheiro a empresários mafiosos que nunca vão fazer nada. Os mesmos que andaram a levar os 10 milhões nos distritos, que nunca fizeram nada. Os mesmos que tiraram dinheiro do tesouro, que não estão a pagar. Os mesmos que andam a endividar o país à torta e à direita. Eu acho que, se calhar, vale a pena voltarmos para aquela ideia que nós tínhamos dado. Os 750 milhões de dólares recebidos, uma parte devia ser injetado ao Instituto Nacional de Segurança Social. E os trabalhadores receberem a partir do Instituto de Segurança Social. Aliviar-se esta carga às empresas. Porque aí estaremos a direcionar a coisa ao beneficiário, que é o trabalhador. Nós estaremos a alimentar um charlatão qualquer que vai levar esse dinheiro para ir aumentar a sua fortuna de BMWs, para casas de luxo e iates. E a outra situação interessante no seu raciocínio é que, efetivamente, o governo já abriu um precedente. Nós chamamos de atenção neste programa, quando estávamos a discutir o plano quinquenal do governo, e dizíamos que o governo devia se comprometer que neste quinquênio, pelo menos, ia aumentar salário para alguns setores, não todos. Nomeadamente, o pessoal de saúde e as forças de lei e ordem. O governo não quis seguir isso, alegadamente porque é recomendação de pessoas que não são da Frelimo. Já que os dirigentes da Frelimo só pensam que é boa coisa o que é dito para o membro da Frelimo. Agora o Presidente da República chegou à conclusão de que o que nós dizíamos era verdade, está a fazer. Mas onde é que vai tirar o dinheiro? Politicamente é uma boa medida. Socialmente é uma boa medida. Juridicamente ele pecou. Vai tirar aonde o dinheiro? Vamos falar sobre Desculpe, significa que o exercício que estamos a fazer de aprovar o orçamento não funciona. O Presidente deve ter muitos sacos de Jesus onde tirar o dinheiro. E essas coisas todas podemos ter evitado se tivéssemos formalizado isto lá. Concluindo, o seu engenheiro tem muita razão. O que tem que se fazer efetivamente agora é o governo fazer o levantamento real das suas necessidades e avançarmos para um orçamento retificativo. Que é para quê? Que é para legalizar estas ações todas. O grande problema que nós temos, o Presidente conseguiu falar bem em relação à saúde, mas em relação às forças de defesa e segurança criou-me um bandalho de coisas na cabeça. Será que efetivamente neste país a pessoa tem que ser reconhecida que está a trabalhar para o país? Só é a pessoa que está nos teatros? A polícia de trânsito que nós temos aqui não está a trabalhar? A polícia de proteção que está aqui não está a trabalhar? Agora estamos a dizer que tem que se endurecer as medidas. Quem são as pessoas que devem ir para lá? Não é esta polícia de proteção que anda nas cidades? Não é esta polícia de trânsito que está na estrada? Não é a polícia de guarda-fronteira? Não é a polícia de imigração? Quer dizer, há qualquer coisa aqui que não cola. Há boas intenções, mas as intenções não estão a ficar claras. Augusto, antes de tocar no mesmo, o Muxanga tocou um bocadinho nesse ponto, mas eu queria perceber de si qual é a ginástica que o governo deve fazer aqui neste processo, mediante o cenário que foi descrito aqui, que os outros países, a doença está a voltar à carga, não é? Aqui no nosso país temos os números a subir, não é? E o que é que o governo deve fazer? Como é que deve se posicionar? Acha que deve se, apesar disso, deve se relaxar
algumas medidas ou não? Eu acho que o governo não tem muita margem de manobra, porque estamos a atingir os índices mais elevados de contaminações. Relaxando, estaria a abrir portas para mais desgraças para o país, e olhando para as nossas condições, a condição do governo em fazer face a esta doença, o governo não tem, já disseram os meus pares de painel. Então eu acho que a única alternativa que resta ao governo é endurecer as medidas, porque o outro caminho, que era o lockdown, também não temos esta condição. Agora o que resta ao governo é endurecer as medidas e ter uma fiscalização muito apertada, porque muitas das vezes as leis são boas, são bonitas, mas quando vai na sua aplicação é onde falha. Se for já ver, o decreto em si está bem feito, mas a sua aplicação é que deixa a desejar. Agora o que resta ao governo é aplicar com mais seriedade, mais observação, mas obrigar as pessoas a cumprir. Eu acho que com isto iria evitar mais contaminações. Qual é a sua opinião, o engenheiro Albertino e o deputado Muxanga? Acham que não se devia, por exemplo, abrir as escolas, não se devia abrir as igrejas? Qual é a sua opinião? Eu sou defensor da abertura das igrejas. Vou explicar o porquê. Eu como cristão, não é? Eu defendo que em momentos de crise, de situações adversas, Deus é o único caminho para a nossa salvação, não é? E segundo as escrituras sagradas, muitas das vezes, quando os governos ditavam algumas leis para impedir que as pessoas fossem à casa de Deus, havia essas profecias que no futuro iam acontecer algo que impedisse as pessoas de buscar a Deus ou de se dirigirem à casa de Deus. Então, é minha opinião, é minha fé, embora tenha que aceitar que as igrejas devem, no mínimo, cumprir com as orientações do Ministério da Saúde. Como disse, é minha convicção, é minha fé. O deputado Michel já está a me olhar para me dar umas bronquinhas, mas é a minha convicção, é a minha fé. Espero que me entendam. Não estou a dizer que orando em casa, estando em casa, mas são convicções ou olhares diferentes. O templo, ir ao templo é uma coisa, orar em casa também é uma coisa. Porque... Desculpa, e o distanciamento social? Uma das medidas é o distanciamento social, porque as pessoas, a aproximação de pessoas, aglomerado, isto tem trazido problemas, está comprovado, isto é um dado científico. E se, por exemplo, as pessoas forem à igreja, estarem todas confinadas lá na igreja, isso pode dar? Sem dúvida. Eu discutia com alguém ontem sobre isso. Eu dizia, como diz a própria Bíblia, a palavra de Deus é uma espada de dois gumes, não é? Corta daqui, corta dali, porque se for já olhar, os chapas estão cheios, os mercados estão cheios, a igreja é a única que não se vai. Então, eu defendo, por isso que na minha humilde opinião, quero... A questão de fundo que anda com as igrejas é a seguinte. Por exemplo, eu vou usar exemplo concreto da minha igreja, na Matola. Nós temos um número de fiéis que ultrapassa a capacidade do templo. Então, criou-se a situação de dividir os cultos a dois. E um grupo que reza fora, que é das crianças, porque as crianças precisam de um tipo próprio do evangelho. O primeiro grupo, a igreja anda cheia. O segundo grupo, a igreja anda cheia. Se nós quisermos criar o distanciamento social, em função da forma como sentamos na igreja, porque não sentamos nas cadeiras, sentamos nos bancos. Então, devemos tirar duas pessoas para criar o distanciamento social. Significa que as primeiras pessoas vão para o primeiro culto, tem que se criar condições para terem 3 cultos. As outras pessoas também devem ter 3 cultos. Então, a igreja passa a ter 6 cultos. O cuidado que as pessoas terão de cada vez que as pessoas entrarem, desinfetar o local,
onde as pessoas sentaram. Porque não é possível alguém sentar e levantar sem pegar. Está a ver, né? Então, quando alguém pega, o outro que já veio primeiro tem que desinfetar essa superfície. Eu não estou a ver as igrejas com essa capacidade de desinfetar os bancos. É por causa disso que nos bancos, quando vais levantar dinheiro, não te aceitam agora que encostes ao balcão. Mas veja o que é banco, né? Que tem alguém contratado só para cada vez que passar alguém ali limpar. Já tem essa consciência de que já não há capacidade. Em algum momento as pessoas vão se esquecer, vão se deslixar. Isto pode ser um grande problema. Eu vi uma cena interessante, foi ontem. Houve avaria de alguma coisa lá no sistema da doutora Marlene. Eu via ela constrangida. Ela acabou dizendo: esta coisa do microfone está-nos a criar problemas. Quer dizer, porque muita gente estava a usar o mesmo microfone. Porque estão habituados, cada um usa o seu microfone. Quando avariaram os dois microfones, tiveram que desafiar o mesmo microfone. Não tinham condições de desinfetar o microfone. Então, eu acho que Deus nos ouve. E Deus sabe o que está acontecendo conosco. Quando estamos em guerra, Deus costuma dizer: ora onde tu estás, cada qual faça a sua oração no seu esconderijo. Então Deus está a nos ouvir. A única coisa que eu acho que tem que ser melhorada é a possibilidade dos pastores visitarem algumas casas. Não devem juntar as pessoas em nenhuma casa, mas o meu pastor pode vir visitar a família Muxanga. Se ele consegue visitar 3, 4 famílias por dia, eu penso que isso não será pouco. Mas é preciso haver garantia de que esse pastor está são e salvo. Porque caso não, vai distribuir a doença em 4 famílias. É preciso recordar que na Espanha e Itália morreram padres. Muitos padres. No Brasil também estão a morrer padres. É por causa disso que no Brasil, em vez de 20, é uma pessoa por cada cadáver. Se há falecimento na tua casa, vocês indicam uma pessoa para ele tirar o número da campa onde a pessoa está. Algumas cidades hoje no Brasil são obrigadas a exumarem ossadas, que não é prática deles. Na Espanha, alugam-se caminhões contentores, aqueles caminhões frigoríficos, para carregarem cadáveres de uma cidade para outra, porque os crematórios da cidade já estão cheios e as famílias não podem aguardar. Carregar cadáveres aqui para Xaxá, para ele queimar um Xaxá, carregar cadáveres para Matutu, não é pequena coisa. Não é porque Deus não está a ver isso. Deus está a ver e Deus está a perceber. E Deus está a inspirar esses dirigentes para que tenham responsabilidade sobre o que está a acontecer. Portanto, eu penso que nós não perdemos nada. Agora, eu como cristão tenho o meu compromisso de ser dizimista. Então, todos nós que transformemos em dizimistas. Por quê? Porque a igreja tem as suas necessidades reais, todos nós conhecemos. Se a casa do Senhor não tiver energia, não tiver água, ficar suja, não voltaremos para ela porque já não estará em condições. Então temos que criar condições para que a casa do Senhor seja mantida. Queria terminar, mas concordo plenamente com os meus pares do painel. Como eu disse, é minha humilde opinião. Agora, há uma situação também que o chefe do Estado tem que levar em consideração. Ouvi na semana passada, não estive, a colocação do deputado Muxanga. Muitas das vezes nós somos chamados por ser críticos, profetas da desgraça, mas chefes do Estado também têm que, desta vez, levar em consideração os críticos e a todos, porque muitas das vezes os profetas da desgraça são aqueles que sentam ao lado dele e lhe aconselham a tomar medidas vai direto ao ponto, erradas. Vai por exemplo, a polêmica da reabertura das escolas, para mim é uma situação muito errada. Seria uma falta de responsabilidade do chefe do Estado se enveredar por este caminho, porque neste momento, olhando a situação das escolas, eu vou dar um exemplo de uma escola no quilômetro 15, onde 36 turmas estudam fora, não tem sala de aulas. Como será possível abrir uma escola dessas? Então, eu acho que o chefe do Estado, antes de tomar uma decisão, tem que principalmente ouvir os críticos do que aqueles que muitas das vezes, porque são donos das escolas, porque
muitas das vezes querem engraxar, dão-lhe conselhos que no final das contas vai prejudicar a sociedade no geral. Muito bem, vamos olhar para um outro ponto que tem a ver com o fato do governo ter aprovado o subsídio para os profissionais de saúde e também para as forças de defesa e segurança. Engenheiro, qual é a sua opinião em relação a este ponto? Olha, eu penso que esta decisão é muito boa, é muito oportuna. Na verdade, o Conselho de Ministros discutiu na sua última sessão, portanto, a atribuição portanto, essas duas classes no Ministério da Saúde, portanto, aos profissionais de saúde, aqueles que estão empenhados em combater o Covid. E sabemos que muitos deles estão a dar uma entrega total, portanto, visando combater o vírus e infelizmente alguns têm estado a ser infectados por vírus. E eu penso que é oportuno que isto vai estimular as pessoas em se empenharem ainda cada vez mais. Relativamente, portanto, à classe lá da defesa e segurança, o governo também decidiu, portanto, alterar, digamos assim, o decreto, portanto, o decreto que estabelece, portanto, sobre remunerações e introduzir, portanto, aquilo que é chamado de suplemento de empenho. Portanto, sabemos que nas zonas, portanto, onde neste momento decorrem a guerra, no norte, em Cabo Delgado, os insurgentes e na região centro também estão a enfrentar situações de ataques. Então, o governo decidiu atribuir o tal suplemento, portanto, de empenho a esses soldados que estão nesses dois pontos, portanto, operacionais, que isto, sem dúvida nenhuma, o ganho que vai se ter é o seguinte, é que os soldados vão ficar mais motivados. Isto vai elevar bastante a moral combativa e a prontidão combativa, que são elementos extremamente necessários para fazer face, portanto, aquelas situações anómalas que ocorrem quer no norte e quer, portanto, na região centro. Mochano, iniciou, já tinha começado a introduzir o seu fio de pensamento antes de terminar. Eu acho que o governo tem que dar subsídio de risco a todas as forças de defesa e segurança. Diferenciar a percentagem em função do local onde a pessoa está a operar. Pode-se dizer, pronto, nós vamos dar o básico, são 30%, por exemplo. Quem está na linha de fogo, neste caso as pessoas estão na Manica, estão em Cabo Delgado, esses, em vez de receberem 30%, recebem 60%. Agora, dizer que só os que estão em Cabo Delgado é que devem receber, os que estão cá não podem receber, isso não é bom. Isso pode criar até problemas, de começar a haver situações cá, para eles também poderem receber. E nós não sabemos onde é que isto vai nos levar, sobretudo a situação de Cabo Delgado. Começou como uma coisa pequenina, em cima da praia, agora já está a metade. Macomia, Meluco, sei lá o que. Dali agora é Pemba, Montepuez, sei lá o que é Chur. Eu acho que a ideia é boa, mas deve ser para todas as forças de defesa e segurança, diferenciar a percentagem de quem está na zona onde está a combater coronavírus e quem está na zona de coronavírus e tiros. A mesma coisa acontece com a saúde. Esta coisa de coronavírus vai se dar subsídio a quem? Quem está na tenda. Se as pessoas fazem teste em qualquer centro de saúde, aquele que faz testes lá em Ressane Garcia, quando as pessoas estão a vir da África do Sul, ele não recebe. A pessoa está no centro de saúde de Matolagar, esse não recebe. Por quê? Se também pode ficar contagiado. Fala-se até de tuberculose, sei lá o que. Há um segredo muito grande que anda em todos os hospitais. O tratamento de tuberculose se dá no centro de saúde. Aqui na cidade de Maputo, se você diagnosticar tuberculose, tem que ir para Machava. E da Machava vai ao centro de saúde. Nem Zé Macamo, nem Mavalane tem tratamento para tuberculose. Apesar de ter médicos que vão te receitar a medicação, mas a verdadeira medicação, se forem soros de injeções, esses soros de injeções só estão na Machava. Portanto, todos os funcionários de saúde, todos os membros das Forças de Defesa e Segurança, sobretudo os polícias de proteção, os polícias de trânsito, a própria polícia de investigação, estão a lidar com pessoas contagiadas. Agora há processos de pessoas que foram apanhadas
por causa de violação do estado de emergência. Quando chegam nas quadras, são entregues a quem? São entregues a um oficial da PIC. Trabalham com essa pessoa. Em algum momento é empur ali. A zanga-zanga estão a palpar os mesmos papéis. Então, essas pessoas também correm risco. Então, para mim, apesar de não haver recursos, tínhamos que fechar os olhos e bancava, permitirmos que o Estado dê alguma coisa um pouco a mais às forças de defesa e segurança e ao pessoal de saúde. Muito bem. Já estava meio perdido aqui quando o Muxanga estava aqui É a minha vez. a falar. Se calhar é a vez do Pelé. É a minha vez. É melhor, enquanto isto enquanto se encontra. Pelé, seu ponto de vista em relação a esta decisão do governo? Primeiro tenho que parabenizar o deputado Muxanga, foi uma das pessoas que levantou a bandeira na luta para a valorização desta classe da defesa e segurança e dos profissionais da saúde. Mas tenho que lembrar que há 2, 3 meses atrás nós demos uma conferência de imprensa no qual havia denúncias claras de uma insatisfação de alguns membros das Forças de Defesa e Segurança, porque havia um acordo entre o Ministério do Interior e da Defesa com as petrolíferas, em que havia um dinheiro que era entregue aos 2 ministérios, mas infelizmente não chegava a quem de direito. Isso estava a criar este mal-estar e consequentemente havia essas baixas que a comunicação social sempre reportava. Agora, com esta boa notícia, claro que de alguma forma vai motivar as forças de defesa e segurança e também aos profissionais de saúde. Mas temos que também, eu tenho que concordar principalmente com o deputado Muxanga, porque não faz sentido só apenas a questão no centro e no norte. Eu até conversava com minha colega hoje, ela questionava-me sobre essa situação e eu dizia, quando cai alguém na rua, aqui na rua mesmo, as primeiras pessoas que vêm não é nem o enfermeiro nem o médico, é a polícia. Vamos chamar a polícia. Não se sabe se é corona, mas o polícia é o primeiro a chegar. Então, não está no teatro das operações, está aqui. Então, eu acho que o subsídio deve abranger a todos, porque todos estão em frente, apesar de ser centro-norte, apesar de ser saúde ou não. Eu acho que a polícia, as forças de defesa e segurança e o pessoal da saúde, todos devem ser abrangidos com esses bônus. É uma motivação, porque olhando para aquilo que até então fomos esclarecidos pelo Conselho de Ministros, eu acho que vai criar um sururu e neste momento o país não precisa de desmotivados, precisamos de uma união e espero que o Estado rapidamente possa refletir nisso e que não nos chames de profeta da desgraça, porque nós estamos aqui para criticar num bom sentido. Se nós estamos a dizer que não pode haver desigualdade, é porque nós queremos ver todos motivados a resolverem o problema da sociedade moçambicana. É assim, desculpa, eu quero esclarecer uma coisa. Nem todas as ocasiões nós vamos poder ter o tratamento da nossa situação ao mesmo tempo. Da mesma maneira, quando se serve a comida em casa, não somos todos nós servimos ao mesmo tempo. Quer dizer, quem serve primeiro, serve segundo, serve terceiro. Depois já quem come primeiro antes até de fazer até a oração. Por isso que na minha casa costumo orientar para as pessoas fazer a oração na cozinha. Antes da comida sair da panela, a pessoa é lá, para evitar esse tipo de constrangimento. Nós temos uma experiência que podemos usar da magistratura judicial. Os magistrados judiciais recebem vencimento igual. Um magistrado de uma determinada categoria que está em Esqualaquala e o magistrado dessa categoria que está em Boane, onde a demanda processual é maior, e o magistrado que está em Mabote ou Massangene, que acaba 2, 3 meses sem ver ninguém, recebe a mesma coisa. Agora, os emolumentos é que variam em função de quem tem mais... Que é para quê? Que é para motivar que a pessoa tenha maior desempenho processual.
Há emolumentos que se pagam de processo. E aqueles emolumentos de passado só beneficiavam os magistrados judiciais. Estendemos que aquilo tem que abranger agora o pessoal da Procuradoria, os magistrados do Ministério Público, que também fazem parte do processo, os oficiais de justiça, do Ministério e do outro, e os elementos da PIC, Polícia de Investigação Criminal. Por quê? Porque o juiz, que era o mais privilegiado, tem mais regalias e mais condições, o juiz nunca vai ao campo para ir fazer investigação. O juiz está sentado. O Pelembe foi esfagado por Muxanga ali num bar, como é que foi? Foi garrafa, o juiz nunca ir para lá. Quer as coisas, eu estou a julgar o que está no processo. Está sentado, com sorte no ar-condicionado. O procurador, o inspetor da polícia, é que está onde? Está no terreno. A pessoa entra no tribunal, foge, sai dali a correr. O juiz nem se levanta para ajudar a pegar o réu quando foge. É a polícia que tem que perseguir. Então, essas coisas todas devem ser tidas em conta, porque só isso é que vai ajudar que o nosso mosaico de justiça social, o nosso mosaico combativo e prevenção de doenças e criminalidade, efetivamente ganhe alguma pujança. O senhor quer acrescentar? Sim, eu só queria